queridos alunos e alunas. Estamos aí caminhando para a nossa quarta semana de aulas remotas e o eixo temático dessa semana é sobre economia, tá? Dentro de economia, eu pensei em a gente abordar a questão da publicidade e aí eu lembrei nos temas da redação do Enem do ano de 2014 que discutiu sobre a questão da publicidade infantil, tá? E eu queria que a gente retomasse esse tema para a gente também problematizar um pouco sobre esse assunto e perceber como é que a gente pode argumentar em relação a ele, como é que a gente pode construir uma tese, como é que a gente pode construir propostas, certo? Então, a partir dessa temática, eu queria que a gente trouxesse aí essa discussão. Vamos embora? Bom, primeira coisa, aqui no manual, vocês têm aqui um guia de participantes, tá? E tem um manual de redação, onde no início desse manual, a cartilha do Enem, do INEP, ele discute um pouco sobre as competências, mostra cada área, como é que você pode se organizar, e no final ele traz a temática dos anos anteriores, traz a proposta em si, algumas redações que tiraram no meio, e discute um pouco sobre elas. Então, eu queria que a gente pautasse nesse material para a nossa aula de hoje. Então, a proposta ela vem assim, né? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, então veja, os textos motivadores, eles estão ali para ser o seu ponto de partida, ele não deve ser o seu ponto de chegada, tá? Então, assim, não é que não possa usar o texto motivador, é que você não deve prender-se a ele. Então, redija um texto dissertativo e argumentativo, ou seja, eu preciso dissertar, e dissertar é falar sobre, mas, ao mesmo tempo, eu preciso argumentar. Ou seja, não é só falar por falar, mas construir o meu texto em torno de um argumento, em torno de uma tese, e defender essa tese, tá? Defender, assim, de forma coerente a tese que eu quero. Em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema publicidade infantil em questão no Brasil. Até rimou, né? Apresentando proposta de intervenção, que aí é uma exigência do Enem, que ele não quer só que você critique, mas que você se posicione enquanto cidadão, o que é que a gente pode fazer para minimizar esse problema, tá? E respeito os direitos humanos, você deve selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Como assim? Às vezes, primeiro ponto, eu preciso selecionar. Quando eu olho para o texto, vem uma chuva de ideias na minha cabeça, eu começo a lembrar de vários exemplos, e aí são esses exemplos que a gente vai filtrar e ver o que é importante para defender a minha tese. Primeira coisa, eu preciso ter uma tese bem definida. Eu preciso entender qual é o problema, qual é a raiz desse problema. Certo? Então, a partir do momento que eu estabeleço a minha tese, eu vou selecionar argumentos que sejam próprios para defender essa tese e eu vou relacioná-los. Tá? Eles não podem estar soltos no texto, mas todos eles têm que cooperar para o meu objetivo, para provar aquilo que eu quero. Tá? Então, isso que ele fala de relacionar, organizar de forma coesa, ou seja, harmônicas, com uma ligação bem firme e coerente, né? Que faça sentido, para que eu possa defender o meu ponto de vista, para que eu possa comprovar aquilo que eu estou querendo dizer. Então, para isso servem os textos motivadores, né? Eles são o nosso ponto de partida. Então, tinha aí o texto 1, tá? Que discutia, né, se a publicidade infantil deve ser proibida. Algumas pessoas tiveram dúvidas e dificuldades em relação a esse tema, porque algumas pessoas ficavam assim, é publicidade feita pelas crianças ou é uma publicidade que é voltada para as crianças, né? Porque ele diz publicidade infantil, mas ele não disse é para, né, as crianças ou se é feita por. Mas ao longo dos textos motivadores isso fica muito claro. O texto diz assim: a aprovação, em abril de 2014, de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Então, a gente está vendo propagandas que são voltadas para esse público. Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda dirigida à criança que tenha a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço e que utilize aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, oferta de prêmios, de brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças. Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação da prática dessa resolução, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática.
né? Até que ponto vai a liberdade de expressão, né? Até que ponto os vendedores eles podem querer, né, assim, atrair esse público. E associações de anunciantes, emissoras, revistas e empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do Conanda para legislar sobre publicidade e para impor a resolução, tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Então, veja que aí são interesses, são discursos diferentes, tá? Enquanto, por um lado, um quer vender e acha que tem o direito, né, a ter livre comércio, um outro quer proteger os direitos da criança, dizendo que, né, não é uma forma de controlar, mas para evitar abusos também, né? Para assim, porque é um público que ainda está em formação. Veja que ele não quer, não é acabar com a publicidade de forma geral, mas é um público específico, é o público infantil. Quer dizer, será que essa criança tem discernimento, tem capacidade de analisar, de reter aquelas informações, de filtrar aquilo que chega até ela? Né? Será que ela sabe o valor de cada coisa? Estou falando só o valor financeiro, mas eu digo valor de forma geral, certo? Será que ela entende isso? Não? Ou será que ela ainda é um público que está em processo? Então, assim, nos preocupa, né? Nos preocupa, assim, esse excesso, esse bombardeio de informações que chegam para essas crianças. Então, assim, o texto 2, ele trazia um mapa, tá? E através do qual a gente podia ver como se dá a publicidade para criança no mundo. Então, assim, ele traz alguns exemplos. Em alguns lugares, como o Brasil, Estados Unidos, cadê? Austrália, existe autorregulamentação, ou seja, não há leis nacionais, o setor cria normas e faz de acordo com o governo, tá? Já em outros lugares, né, eles funcionam através de um alerta. São mensagens que recomendam o consumo moderado e alimentação saudável. Já em outros, tem a proibição parcial. Comerciais são proibidos em certos horários para determinadas faixas etárias. Alguns outros têm restrição em relação a personagens. Então, famosos e personagens de desenhos não podem aparecer em anúncios de alimentos infantis, por exemplo, né? Já em outros lugares é extremamente proibido, não é permitido nenhum tipo de publicidade para criança. Então, assim, olha, mas se a relação era sobre o Brasil, a publicidade para o Brasil, eu já vi que o Brasil tem autorregulamentação, ok, o marco me ajuda nesse sentido. Mas eu posso comparar, entende? Eu posso comparar modelos para saber, assim, em que ponto eu quero defender que o Brasil deva chegar ou deva avançar, ou que ponto eu não é para chegar até esse ponto, mas sim até esse. Então, assim, isso depende de você. A tese quem vai fazer é você. Você acha que é correto assim não utilizar mais personagens, coisas que sejam atrativas que vão mexer com a cabeça da criança? Você acha que a criança ainda não tem essa capacidade de discernir, ainda tá informação, é um público que é altamente influenciável. Então, assim, você vai construir desde que você traga exemplos claros para isso, tá? E aí você vai usar de diferentes áreas, da história, coisas que aconteceram ao longo da história, da sociologia, da filosofia, né, para discutir sobre isso, geografia, tem aí os países geograficamente falando como se dá, como cada sociedade se organiza, né? Então, você pode trazer dados estatísticos aí, usando conceitos matemáticos, enfim, tem várias formas de abordar esse tema. O texto 3 falava, né? Precisamos preparar a criança desde pequena para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará o consumidor do futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e consciente de sua responsabilidade consigo mesmo e com o mundo. Então, aqui traz um trecho de um livro, né, falando sobre a questão do apelo, do marketing infantil, e tem um posicionamento muito claro aqui, né, já tem uma resposta, vamos dizer assim, que é de preparar a criança, de não é questão de impedir, mas torná-la um ser humano crítico, né? Então, aproveitar esse espaço da publicidade para que ela possa refletir sobre aquilo que quer comprar, quer consumir. Então, aqui são as orientações em relação a linhas, em relação ao texto em prosa e tudo mais. Depois, a gente tem aqui acesso nesse material a algumas redações nota 1000, tá? Então, eu queria comentar algumas aulas com vocês. Vejam. Nesse texto, ele colocou o título, né, que no caso do Enem é facultativo, Publicidade Infantil, um desafio ético e político. E aí ele começa com uma citação, por isso o uso das aspas. O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens, faz andar uma coisa esmagando sempre alguém. A frase do escritor e pensador francês Victor Hugo exprime a ideia de que o sistema capitalista funciona
baseando-se na exploração constante dos indivíduos. Veja que não é só citar por citar, mas primeiro, ele trouxe a citação, fechou as aspas, disse de quem era, né, a frase, de quem é Victor Hugo. Ele contextualizou, é um escritor e é um pensador francês, para trazer esse discurso de autoridade, né, o discurso de uma pessoa de fora, tá, para dentro do texto dele. E ele. Ops, peraí. Inicial. Agora não. E aí ele justificou, né, para que ele, por que ele trouxe essa frase, o que essa frase fala sobre, né? Ele disse que traz a ideia de que o sistema ele funciona sempre explorando os indivíduos. Analisando esse conceito, atrelado à conjuntura atual, nota-se que a publicidade direcionada às crianças, ou seja, ele puxou o tema, puxou o que ele vinha falando agora, contextualizou com a questão da publicidade direcionada às crianças no Brasil, possui um caráter predatório, funcionando como meio de criação de futuros consumistas e explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança através do uso de elementos do universo infantil. Então, o que é que ele fez? Ele deu um panorama geral do tema. Para isso, ele começou a introdução sensibilizando o leitor a partir do pensamento de um escritor tão consagrado como Victor Hugo. A necessidade de criação de uma lei só existe quando o conceito de ética, que já deveria ser parte do senso comum, é ausente. Ou seja, ele justifica por que as leis são criadas, né? Então, quando algo não está funcionando na sociedade, a lei ela serve para intervir. Isso serve de forma geral. Aqui ele puxou para essa questão da criação, né, da publicidade. Dessa forma, olha como os termos eles estão correlacionados, né? Nota-se, ou seja, de forma impessoal, né, eu noto, eu percebo, nota-se que a criação de leis que proíbem ou normatizam a publicidade infantil nos países considerados desenvolvidos revela que esse setor da mídia não age de maneira ética. Por que não age? Né? Ponto. Isso se deve, quer dizer, isso tudo que ele falou, veja como ele retoma, se deve ao fato de que, com o advento do neoliberalismo, e aí ele traz um conceito, né, que vocês devem estudar em história, em geografia, houve a necessidade de difusão do consumismo. E a publicidade, o que é que tem a publicidade? Como a principal forma de imposição desse ideal, então ele definiu publicidade, por isso o uso da dupla pontuação da vírgula, né? Passou a explorar a ingenuidade do imaginário infantil para adaptar as crianças a esse formato, incentivando sempre o desejo. Continuando. O resultado desse processo, então, o que ele trouxe? Primeiro, ele falou sobre as causas, né? Por que busca-se a publicidade infantil? E aqui, no segundo momento, ele trouxe qual foi o resultado, as consequências, os impactos disso. O resultado desse processo é a criação de uma infância voltada para o consumo. As crianças, alienadas pela mídia, ou seja, esse termo se refere às crianças, são incorporadas ao capitalismo antes mesmo de possuírem consciência e discernimento para compreendê-lo. Suas vidas passam a ser ditadas pelos desejos que lhes foram impostos, tornando tudo, inclusive as datas comemorativas, as quais perdem seu sentido. Então, ele coloca aí o uso dos travessões para fazer uma crítica assim, particular, especial, à questão das datas comemorativas. Pensa aí no Natal, na Páscoa, sabe? Datas tão simbólicas que perderam o seu significado. Tudo virou comércio, quer dizer, sabe? Tudo é compra de ovo de Páscoa, é compra de presente de Natal, é compra de... E se perde o sentido por trás daquilo, tá? E aí fecha a travessão, porque não é o objetivo se prolongar nisso, senão o texto se perde, tá? Então, continuando, né? Como se esse uso dos dois travessões é como se eu pudesse retirar do texto. Ele meio que fez um encaixe aí, percebe? Então, passam a ser ditadas pelos desejos, tornando tudo uma forma de exigir produtos. Essas crianças, sem conceito de real necessidade, crescem para se tornarem adultos egoístas, totalmente submissos ao capitalismo e utilitaristas, estabelecendo como objetivo maior o acúmulo de capitais, visando a satisfação dos desejos e transmissão desses ideais aos seus filhos. Ou seja, é uma bola de neve. O Estado, aí vem a conclusão dele, a proposta de intervenção. O Estado, por que o Estado? Veja o que ele diz sobre o Estado. Como defensor dos direitos da população e do bem-estar social, e aí esse bem-estar deveria estar como hífen, é uma das coisas que o INEP chama a atenção, mas foi um desvio leve, ao longo do texto não tem tantos desvios ortográficos, por isso a pontuação máxima.
Então, o Estado, ele é o defensor dos direitos da população e do bem-estar social. Por isso, é papel dele, sabe? Então, o Estado aí, deve criar leis. Então, veja o uso dessas duas vírgulas, como se tudo isso eu pudesse retirar. O Estado deve criar leis que impeçam a dominação das crianças pelo consumismo. Só que ele quis justificar por que o Estado. O Estado, enquanto, como né, defensor dos direitos da população, deve criar leis que impeçam a dominação das crianças pelo consumismo. Como? Impedindo a associação entre produtos e elementos atrativos a elas. Deve-se utilizar da educação, percebe? Deve-se fazer isso. E não poderia ser, não é desejo, assim, não é no campo do desejo, é no campo da ação. Deve-se utilizar da educação. Por que a educação? Olha de novo como ele justifica. Principal elemento transformador da sociedade para criar nas crianças o discernimento entre o frívolo, olha a palavra, aquilo que é, sabe, aquilo que é supérfluo, que é, sabe, dispensável, descartável, e o necessário, coibindo, né, diminuindo o egoísmo e estimulando a solidariedade. A sociedade, por sua vez, né, então ele muda o foco, por isso uso por sua vez, o uso dos conectivos é maravilhoso nesse texto. Deve conscientizar-se, limitando o consumo das crianças para impedir o desenvolvimento da cultura do consumo. Dessa forma, né, veja a conclusão disso, dessa forma, será possível criar um corpo social ético, harmonioso e saudável. Então, gostei muito dessa redação, e aí o INEP, nessa cartilha, ele justifica né, a escolha, como a redação está constituída, os argumentos bem consistentes, a alusão aqui ao escritor Victor Hugo, aos argumentos que não estão nos textos motivadores, como o uso do neoliberalismo, tá? Uma defesa de um ponto de vista que está bem explicitado, então, o que é que ele quer defender, né? Então, ficou bem, assim, conectado, né? Então, nessa cartilha ele vai justificar tudo mais. Continuando. Outro texto. Desde o início da expansão da rede dos meios de comunicação no Brasil, o que esse texto faz? O outro começou com o quê? Com uma citação. Essa outra introdução, ela traz uma outra estratégia, que é a alusão histórica. Ela faz uma retomada histórica. Desde o início né, da expansão das redes dos meios de comunicação, em especial rádio e televisão, a mídia publicitária tem veiculado propagandas destinadas ao público infantil, mesmo que os produtos ou serviços anunciados não sejam destinados a este. Na década de 1970, por exemplo, veja que o foco dela não é falar sobre o que aconteceu na década de 1970, isso não é uma notícia, isso não é um livro de história. Ela usou isso como um exemplo. Então, quando ela coloca esse termo, por exemplo, ela mostra né, a clareza que ela tem de que ela está usando isso como argumento, como um processo de exemplificação. Então, isso é muito bem-vindo ao texto. Era transmitida no rádio a propaganda de um banco, utilizando personagens folclóricos, chamando a atenção das crianças que, assim, persuadiam os pais a consumir. Tá, ela usou um exemplo, um dado, assim, que ela deve ter visto nas aulas, em algum momento. Vocês podem ter visto outras propagandas também que podem muito bem utilizar. É sabido que, ou é senso comum, sabe, enfim, que no período da infância, o ser humano ainda não desenvolveu claramente seu senso crítico. E assim é facilmente influenciado por personagens de desenhos animados, filmes, gibis, ou simplesmente pela combinação de sons e cores que a publicidade dispõe. Os adolescentes também são alvo, uma fase em que o consumo pode ser sinônimo de autoafirmação. Tá? É interessante que ele não cita só assim, ele traz o infanto juvenil, né? Ciente deste fato, a mídia cria os mais diversos produtos, fazendo uso desses atributos, como brindes em lanches, produtos de higiene com imagens de personagens e até mesmo utilizando atores e modelos mirins comerciais. Esse até mesmo, como se assim, é o máximo, né? Ele chega a fazer até isso. Muitos pais têm se queixado do comportamento consumista de seus filhos. Veja que não são os pais, tá? Muitos pais, né? Para não generalizar. Têm então se queixado do comportamento consumista de seus filhos, apelando para organizações de defesa dos direitos das crianças e do adolescente. Em abril de 2014, foi aprovada uma resolução que julga abusivo. Onde foi que a gente viu isso? Lá no texto motivador, né? Ou seja, não é não trazer para o texto, mas não ficar só nisso, entende? Foi aprovada a resolução que julga abusiva essa publicidade infantil, gerando conflitos entre as empresas, organizações publicitárias e os defensores dos direitos deste público-alvo. Entretanto,
Veja aí a oposição, né, que é colocada. Tal resolução configura um importante passo dado pelo Brasil com relação ao marketing infantil. Então, assim, mesmo que haja esse conflito, que as empresas não tenham gostado, que ela coloque uma posição em relação a isso. Foi um passo importante, tá? Alguns países, e aí ela juntou um texto motivador ao outro, cujo índice de escolaridade é maior que o brasileiro, já possuem, então, olha, são exemplo, tá? Lá o índice de escolaridade deles é maior, ou seja, se lá funciona, a gente deveria seguir como exemplo. Lembra que eu falei? Apesar do tema não falar sobre outros países, a publicidade no Brasil, a gente pode sim puxar para se espelhar, tá? É maior que o brasileiro. Já possui legislação que limita os conteúdos e horários de exibição de comerciais destinados às crianças. Outros, como a Noruega, proíbem completamente qualquer publicidade infantil. A legislação brasileira necessita, portanto, tá? Olha aí o uso do conectivo, né, conclusivo, portanto, logo, por isso, né? Continuar a romper com as barreiras impostas pela indústria publicitária, a fim de garantir que o público supracitado, para não repetir, né, supracitado, citado acima, não seja alvo de interesses comerciais por sua inocência e fácil persuasão. No âmbito educacional, ou seja, no que se refere à educação, as escolas devem auxiliar na formação de cidadãos. Olha, estou faltando esse verbo, dever, né? É um dever, uma obrigação. Auxiliar na formação de cidadãos com discernimento e capacidade crítica. Mas como? Desta forma, é importante que sejam ensinados e discutidos nas salas de aula os conceitos de cidadania, consumismo, publicidade e etc. Não tem esse I antes de etc. Isso foi uma das coisas que o INEP colocou lá, mas aí foi um desvio leve e não chegou a perder ponto por causa disso, sabe? Adequando-os a cada faixa etária. E aí tem um comentário, né, o repertório diversificado dos conectivos, uma proposta bem delimitada, enfim, um argumento bem construído, tá? Aqui a gente tem outras redações, que aí eu não vou ver todas com vocês vou disponibilizar esse material, e aí vocês podem ver com calma. Mas tem uma redação que ela não, apesar dela não estar nesse material, eu achei bem interessante, eu queria finalizar com ela, tá? Prometo que é a última para a gente encerrar. Mas é um tema que eu achei, assim, uma redação que eu achei bem interessante, porque me chamou a atenção quando apareceu no jornal, porque o título da notícia foi bem assim, ó, texto nota 1000 do Enem cita Peppa Pig para falar sobre a publicidade. Então, isso saiu em alguns jornais, assim, Peppa Pig no Enem, e aquilo me chamou a atenção, sabe? Porque é muito criativo. É você usar um assunto que é, assim, que tá em torno de nós, né? Assim, que as crianças assistem muito, e usar, sabe? Para sua redação. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa ir longe para buscar uns exemplos, e não necessariamente, tá? É muito mais a forma do que se diz do que o que se diz. Então ela colocou publicidade infantil, perigoso artifício. Uma criança imitando sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, olha a oposição, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena muito comum no Brasil. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Tá? Peppa é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Essa é uma outra, né, pessoa que teve a consciência. Olha o que ela diz, é apenas mais um exemplo. Ou seja, meu texto não é sobre Peppa Pig, é para exemplificar. Eu tenho consciência de que eu quero argumentar. Para isso, eu recorri a um exemplo. Mas eu sei que não é só Peppa Pig. É Adventure Time, é Frozen, tá? É a Turma da Mônica. É uma série de coisas que estão no nosso dia a dia e você vai no supermercado e você vê. É fralda com personagem da Disney. É shampoo com personagem tal. É camiseta. Tá no cereal que o seu filho come, seu primo, seu sobrinho, enfim. Perceba, sabe? Isso é atrativo. Às vezes o menino nem gosta, mas, eu quero comer esse. Eu gostei desse. Então, ela diz, é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Isso é argumentar. E aí ela continua, né? E aí ela vai para um recurso histórico, para não ficar também só em temas também, assim, muito superficiais. Ela vai, aprofunda mais, aí traz um outro conhecimento. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos, o que mostra a facilidade com que as crianças são influenciadas.
essa vulnerabilidade é maior até os 7 anos de idade, quando a personalidade ainda não está formada. Muitas redes de lanchonetes, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Alô, McDonald's, né? Poderia citar. Assim, muitas vezes, a criança acaba se alimentando de maneira inadequada, na ânsia de ganhar um brinquedo. Então, ela não se alimenta só do alimento em si, ela se alimenta do produto, da ideia que há por trás. Tá? A gente poderia até pensar em questão metafórica para falar aí. A publicidade interfere no julgamento das crianças. No entanto, olha como ela, né, vai fazendo essa ressalva. Censurar todas as propagandas não é a solução. Ou seja, ela deixa clara a opinião dela. É preciso, sim, que haja uma regulamentação. Quer dizer, ela não está dizendo que não precisa ter, entende? Então, para isso, sim, ela precisa reafirmar. É preciso, sim, que haja uma regulamentação para evitar, para evitar apelação abusiva, tarefa destinada aos órgãos responsáveis. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Uma boa solução, nesse caso, seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido, apresentando personagens com hábitos saudáveis. Então, veja o que ela faz. Não é você descartar a publicidade infantil, mas é você utilizá-la, né, para o bem, sabe? Você utilizá-la como uma aliada. Assim, os pequenos iriam tentar imitar os bons comportamentos. Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sob a forma de um desenho animado é suficiente sem a participação ativa da família. Então, ela chama a atenção para esse papel que a família tem. Então, assim, não é só você jogar a sua ideia, seria bom que fizesse isso. Uma boa proposta, você tem que vender a sua ideia, você tem que mostrar para o leitor por quê. Né? Assim como o outro lá, o outro texto que a gente viu, mostrou por que o Estado, por que a educação. E aqui ela mostra por quê. Né? Por que só não a propaganda? O papel que a família exerce. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. Portanto, olha esse conectivo aí de conclusão, né? Mais uma vez. Em se tratando de propaganda infantil, assim como em tantos outros casos, a educação vinda de casa é a melhor solução. Bem, gente, eu trouxe aqui assim alguns exemplos para a gente discutir o tema semanal, atrelando a construção da argumentação, mostrando como usar a citação, como usar a alusão histórica, como usar fio, né? Assim, a gente usou aqui exemplo de desenho animado, mas poderia ser um filme, né? Poderia, enfim, você pode trazer um caso, tem aquele caso da publicidade, que foi, né, algumas publicidades que foram previstas, que compre batom, batom, batom. Se você jogar no Google, você acha assim, essa imagem que ficou bastante famosa, coisa disso. Mas, enfim, você pode usar exemplos reais, sabe? Aquele molho de tomate lá da Turma da Mônica, fraldas, enfim, você pode trazer. Eu usaria, por exemplo, hoje em dia tem o caso daquela boneca LOL, né? Que tá, assim, muitas crianças que agora estão nessa fase youtuber, né? Muito cedo, se expondo muito cedo, elas têm feito vídeos abrindo, né, as suas bonecas LOL para mostrar, para exibir. A graça do brinquedo, não sei se vocês, né, se todo mundo conhece, mas é um ovinho que você não sabe o que vem dentro. Então, assim, o negócio é caro, tá? E você compra sem saber o que vem dentro, mas é pela surpresa. Eles vendem a ideia do inusitado, entende? Então, tem uma coisa por trás daquilo. E isso tem feito com que muitas pessoas que nem sabem quanto vale aquilo, compre, queira, incentive os seus pais a comprarem, para comprar, abrir, ter aquela emoção, muitas vezes, de mostrar na internet, e depois, às vezes, é deixar de lado, porque a graça se perde a partir do momento que o brinquedo é aberto, entende? Isso é mexer com o psicológico da criança, tá? Você fazer com que uma criança queira um hambúrguer, porque vem com um brinquedo de Advent Time, porque vem com o bonequinho do Snoopy, porque vem com, sabe? Isso é mexer com o psicológico da criança, que muitas vezes não tem um discernimento ainda de saber o que ela realmente quer, saber o quanto valem as coisas. Economia é um tema que também se discute com crianças, tá? Ela saber o valor, ela ter uma mesada, ela saber quanto vale, olha, com esse dinheiro aqui, você poderia comprar 2, 3, 4 bonecos, entende? Então, assim, claro que não é um tema que a escola vai discutir, que os pais vão discutir, como se estivessem discutindo com adultos. Tudo precisa ser adequado à faixa etária.
Mas, enfim, utilizem os argumentos com sabedoria, sabendo que, assim, tudo que circula pela mídia, tudo que vocês escutam é válido, desde que vocês tenham consciência do que você quer argumentar e como, tá bem? Então, é isso. Eu vou fazer um questionáriozinho, um formulário, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre essa temática, tá bem? Mas espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom? Beijão!